Capítulo 41 Exame da seita externa. Férifu revelou algo chocante agora há pouco. Se houve um exame da seita externa e era um segredo aberto, então por que Shunlong não tinha ouvido nada sobre isso? Férifu viu que Shunlong ficou quieto, então explicou. É um segredo aberto porque apenas pessoas que estão na seita há mais de 3 anos sabem disso. Este teste diz respeito principalmente aos mais novos 60 mil discípulos que se juntam à seita a cada 3 anos, então por que os discípulos mais velhos espalhariam a notícia de um exame da seita sem motivo? Shunlong entendeu que as palavras do gordo faziam todo o sentido. Por que os discípulos mais velhos ajudariam os novos sem motivo? Embora definitivamente deva haver alguns novos discípulos que sabem sobre os exames da seita, não pode haver muitos deles. Provavelmente apenas pessoas como Xiao Shitou, que tem um irmão mais velho dentro da seita, saberiam disso. O resto dos discípulos provavelmente serão mantidos no escuro até que o exame da seita comece. Shunlong pensou consigo mesmo e supôs que mesmo que ele não estivesse completamente correto, a verdade provavelmente não estaria tão longe de seu palpite. Quando Lu Wen pensou nas recompensas da seita, seus olhos brilharam quando ele disse: Irmão, não leve o exame da seita levianamente. Apenas as recompensas para os 3 primeiros, e até mesmo para os 10 primeiros, são suficientes para me deixar com ciúmes. Shunlong não se conteve ao perguntar: Fere, você sabe quais são as recompensas? Haha, eu sabia que você estaria interessado. Não sei se os prêmios deste ano serão diferentes, mas há 3 anos o vencedor do primeiro lugar ganhou um anel espacial, uma espada de prata de nível 1 e 10.000 pontos de seita. Férifu e Lu Wen estavam ambos tentando, para despertar o interesse de Shunlong nas recompensas e, de fato, eles tiveram sucesso assim que Gordo mencionou o anel espacial. Shunlong ficou envergonhado ao pensar em sua visita anterior ao Pavilhão do Tesouro, e como ele teve que carregar 40 conjuntos de ervas medicinais como se fossem repolhos. No entanto, as próximas palavras de Lu Wen foram como um balde de água fria para Shunlong. O top 3 provavelmente será impossível para você, irmão, no entanto, se você conseguir de alguma forma alcançar o rank 8 inicial, você pode tentar obter um bom lugar no exame. Shunlong olhou para Lu Wen, que continuou. Não é que eu esteja desprezando você, irmão, mas haverá discípulos que alcançaram o pico do rank 3 no grau terrestre, enquanto você ainda está no auge do rank 6. Não importa o quão talentoso você seja, você não pode lutar contra alguém que está 6 pequenos reinos acima de você. Shunlong entendeu que Lu Wen estava apenas cuidando dele e ele estava apenas tentando ser realista. Afinal de contas, como alguém que mal cultivou há menos de 5 meses poderia lutar contra especialistas de nível terrestre? Normalmente, o exame da seita externa ocorre na região da Montanha Demoníaca, mas há alguns rumores circulando, de que o exame da seita deste ano será diferente em comparação com o da última vez. Depois que o Gordo Fu terminou de falar, ele pegou Shunlong e Lu Wen para o Mystifying Fragrance Pavilion, onde eles passaram 3 horas antes de decidirem se separar. Assim que Shunlong voltou para a pousada, ele entrou em seu quarto e começou a refletir sobre o que havia aprendido hoje. Como a informação veio de gordurosos, definitivamente deve ser verdade. Nesse caso, só tenho 2 meses para me fortalecer antes do início do exame da seita externa. Eu também preciso refinar os 40 conjuntos de ingredientes que comprei no Pavilhão do Tesouro, em pílulas medicinais antes do dia do leilão chegar, ou posso perder a fruta do espírito do fogo, e a erva do elemento água, já que eu não sei qual será o preço final no leilão. Shunlong então respirou fundo antes de decidir primeiro refinar os 40 conjuntos de ingredientes medicinais de nível 1 que ele tinha, em quebra de barreira de QI, pílulas. Ele sentou-se no chão enquanto esquentava o caldeirão, antes de começar a refinar as pílulas. Refinar 40 conjuntos de ingredientes medicinais foi muito desgastante para Shunlong.
Após 14 dias de refinamento constante, ele finalmente refinou todas as ervas em pílulas, quando finalmente chegou o dia do leilão. Fim do capítulo. Capítulo 42. O dia do leilão. O dia do leilão do Pavilhão do Tesouro finalmente chegou. Já era de manhã, mas Shunlong ainda estava exausto, deitado na cama com os olhos fechados, enquanto refinava as pílulas sem parar, quase sem tempo para cultivar. No entanto, os resultados foram além de suas expectativas. Ele conseguiu encher 12 frascos com pílulas para quebrar a barreira do QI, totalizando 120 pílulas. Em outras palavras, ele não falhou nenhuma vez em seu refinamento nos últimos 14 dias. Embora parte disso tenha sido devido à habilidade de trapaça do domínio do monarca, que congelou o tempo ao seu redor, depois de refinar as pílulas por tanto tempo, as habilidades de alquimia de Shunlong também avançaram exponencialmente. Olhando para os frascos de comprimidos espalhados pelo chão, todos cheios até a borda, Shunlong sentiu-se satisfeito consigo mesmo. Após 2 horas de descanso, ele se levantou da cama e se lavou, antes de recolher todos os frascos de comprimidos do chão enquanto se dirigia ao Pavilhão do Tesouro. Depois de verificar se tinha tudo o que precisava, incluindo seu cartão VIP e o convite para o leilão, Shunlong encontrou um canto isolado onde vestiu suas vestes pretas antes de caminhar em direção à entrada do pavilhão. Embora faltassem 3 horas para o início do leilão do Pavilhão do Tesouro, já havia uma fila enorme do lado de fora da entrada, todos eles eram discípulos querendo participar do leilão. Shunlong não teve outra escolha senão caminhar até o final da fila, enquanto esperava pacientemente sua vez de entrar. 2 jovens discípulos externos que estavam esperando na frente de Shunlong começaram a conversar. Ei, ouvi dizer que a taxa para entrar no leilão é de 100 pontos de seita. Você acha que todos na nossa frente têm tantos pontos de seita? TSK, o que você sabe? Você nem conseguirá comprar as coisas mais baratas com 100 pontos de seita no leilão. Esta taxa é apenas para impedir que as pessoas superlotem o leilão quando não tem nenhum ponto de seita e ainda assim tentam entrar. O segundo jovem estalou a língua enquanto olhava com desaprovação para o homem ao seu lado. Meia hora se passou assim, quando de repente uma pessoa com roupas verdes saiu do lado da fila, ignorando completamente as pessoas que faziam fila, enquanto se dirigia direto para a entrada do Pavilhão do Tesouro. Ei, onde esse cara está indo? O jovem na frente de Shunlong estava prestes a protestar antes que o homem ao lado dele batesse em sua cabeça por trás. Você quer morrer? Você não vê que ele está vestindo vestes de discípulo da seita interna? E daí? Há outros discípulos da seita interna aqui e eles também estão fazendo fila na nossa frente, então por que esse cara pode caminhar até a entrada? Quão ignorante você pode ser? Ele provavelmente recebeu um convite do pavilhão. O homem ao lado dele ficou exasperado ao chutar seu amigo. Assim que essas palavras saíram de sua boca, os dois ficaram em silêncio, enquanto o jovem de roupas verdes ignorou completamente as discussões ao seu redor enquanto caminhava em direção à entrada. Lá, 2 jovens com vestes de discípulos externos o receberam, enquanto o jovem lhes mostrava seu convite prateado e brilhante. Depois de verificar, as 2 jovens o acompanharam educadamente para dentro. Assim que Shunlong viu o convite do homem, entendeu o quão burro ele próprio era. É claro que quem tivesse um convite não teria que esperar tantas horas na fila. Shunlong saiu da fila enquanto caminhava direto para a entrada do pavilhão. Ei, não é esse o homem que estava atrás de nós agora há pouco? Irmão mais velho, não me diga que você acha que ele também tem um convite. Apóstrofo. Os 2 jovens que estavam na frente de Shunlong começaram a conversar novamente quando o viram se aproximando da entrada do pavilhão. O irmão mais velho não comentou, apenas balançou a cabeça baixinho, indicando que esse homem provavelmente não aceitaria convite, afinal os convites do pavilhão não eram repolhos. Shunlong ignorou as discussões ao seu redor, enquanto 2 jovens com vestes externas de discípula lhe pediam seu convite.
Quando Shunlong tirou seu convite prateado brilhante, as duas meninas o inspecionaram antes que uma delas entrasse rapidamente. Haha, irmão mais velho, você acha que esse cara veio aqui com um convite falso? Ou então, porque eles ainda não concederam a ele a entrada? Apóstrofo. Haha, seu palpite faz sentido, irmão mais novo, acho que você provavelmente está certo. Apóstrofo. Justo quando a multidão ao redor de Shunlong estava zombando dele por tentar entrar com um convite falso, uma voz apressada foi ouvida correndo de dentro do pavilhão. Sênior, por favor, desculpe-me por fazer você esperar. Quando as pessoas do lado de fora viram o dono desta voz, seus queixos caíram no chão quando a área fora do pavilhão de repente ficou tão silenciosa que até mesmo a queda de um alfinete pôde ser ouvida. Fim do capítulo. Capítulo 43. Colocando em leilão. A pessoa que estava correndo apressadamente do pavilhão era Enxing, o gênio alquimista de grau 3 bronze do Pavilhão do Tesouro. Cada convite do Pavilhão do Tesouro tinha a marca pessoal de quem o criou e o convite de Enxing não foi diferente. Como sabia que esse veterano viria hoje, Enxing ordenou às pessoas na entrada que o informassem imediatamente se uma pessoa vestida com uma túnica preta e carregando seu convite aparecesse hoje. Assim que os discípulos estacionados na entrada reconheceram a marca pessoal de Enxing no convite de Shunlong, eles correram para informá-lo que a pessoa que ele esperava havia chegado, e Enxing, por sua vez, correu em direção à entrada. Sênior, por favor, entre. Apóstrofo. Assim que Shunlong e Enxing desapareceram dentro do pavilhão, as pessoas do lado de fora começaram a sussurrar. Irmão mais velho, será que essa pessoa é algum tipo de alquimista sênior que é ainda mais alto? Classificação do que o alquimista em? Essa pessoa não estaria no grau prata então? Apóstrofo. Seu irmão mais velho acenou com a cabeça enquanto dizia. Ele definitivamente deve estar pelo menos no grau prata se o sênior veio correndo e foi tão educado com ele. Apóstrofo. Enquanto essas discussões aconteciam na entrada do pavilhão, Enxing guiava Shunlong profundamente no primeiro andar, em direção às profundezas do Pavilhão do Tesouro, onde duas portas enormes estavam abertas e guardas estavam estacionados nas laterais. Shunlong seguiu Enxing quando eles entraram e percebeu que havia dois caminhos que eles poderiam seguir. Um caminho levava em frente depois de entrar pelas portas, em direção aos assentos externos, onde se sentavam pessoas sem convite. Em vez disso, Enxing conduziu Shunlong pela entrada lateral até chegarem às cabines privadas, onde apenas pessoas com convites podiam sentar-se. Sênior, por aqui, por favor, Enxing disse enquanto apontava para uma cabine privada com o número 6 nele. Shunlong entrou e Enxing seguiu atrás dele. Embora a sala fosse relativamente pequena, em termos de luxo talvez fosse até superior ao pavilhão de fragrâncias mistificadoras. A sala tinha um luxuoso sofá vermelho no centro e uma mesa na frente dele cheia de comida e vinho. O Pavilhão do Tesouro prestou muita atenção à decoração destas salas, pois todas eram destinadas a pessoas importantes. Shunlong deu uma olhada na sala antes de virar a cabeça para olhar para Enxing, que estava parado atrás dele e olhando para ele ansiosamente. Shunlong riu antes de dizer com aquela voz alterada e pesada. Você tem alguma coisa que queira perguntar? Enxing balançou a cabeça apressadamente enquanto respondia. Não, sênior, só queria saber se você achou tudo do seu agrado. Sim, está tudo bem até agora. Especialmente este sofá que é feito de pele de um lobo peludo escarlate, de nível 2 de pico, Shunlong respondeu. Os olhos de Enxing brilharam quando ele disse. Como esperado de um grande alquimista como o sênior, você entendeu o que o sofá é feito apenas olhando para ele. Enxing ficou honestamente impressionado com Shunlong. Um grande alquimista precisava saber não apenas misturar ervas medicinais, mas também ter um amplo conhecimento sobre feras mágicas. Shunlong, é claro, absorveu tanto conhecimento sobre ervas medicinais, bestas mágicas e até mesmo sobre o corpo humano,
que foi brincadeira de criança para ele entender que este sofá era feito de pele de uma besta mágica de nível 2 de pico. Enxing olhou para Shunlong ansiosamente enquanto perguntava: Sênior, por acaso você tem mais alguma daquelas pílulas, quebram a barreira do QI? Shunlong apenas sorriu sob suas vestes enquanto Enxing continuava: Para dizer a verdade para o Sênior, as 5 pílulas de quebra de barreira de QI, que o Sênior vendeu para o nosso pavilhão do tesouro, da última vez foram compradas por 2 anciãos de alto escalão de nossa seita, e eles têm me pressionado sobre elas desde então. Shunlong sentiu um pouco de medo por dentro, como se sua identidade fosse exposta. Quem sabia como a seita reagiria se descobrisse que um discípulo externo de nível 7 pode refinar esses tipos de pílulas medicinais. Ele respirou fundo para fortalecer seus nervos e disse com uma voz muito pesada e severa para Enxing: Espero que não haja ninguém sabendo do nosso acordo, caso contrário você pode esquecer de obter uma única pílula minha em um futuro. Enxing percebeu a irritação na voz de Shunlong e disse apressadamente: Sênior, por favor, fique tranquilo. Embora eu tenha dito que as pílulas foram compradas de algum veterano misterioso, Enxing nunca vazaria coisas que o veterano não quer que outras pessoas saibam. Shunlong acenou com a cabeça e disse: Isso é bom então. Então ele tirou 12 frascos de comprimidos, com 10 comprimidos dentro de cada frasco, enquanto dizia: Aqui estão 120 comprimidos, quebram a barreira do QI. Você acha que pode colocá-los no leilão de hoje? Os olhos de Enxing brilharam de excitação quando ele viu as pílulas. Fim do capítulo. Capítulo 44 Leiloando as pílulas. Os olhos de Enxing brilharam de excitação enquanto ele balançava a cabeça alegremente diante da pergunta de Shunlong. Os superiores do pavilhão do tesouro o pressionaram bastante para revelar o criador dessas pílulas especiais de quebra de barreira de QI. No entanto, quando perceberam que Enxing não revelaria nada, eles eventualmente desistiram, mas eles ainda disse a ele que ele tinha que fazer tudo o que pudesse para conseguir mais dessas pílulas. Enxing tinha ouvido falar que alguns dos idosos da seita tinham presenteado essas pílulas para seus discípulos e apenas alguns dias atrás, 3 daqueles discípulos que consumiram essas pílulas deixaram a reclusão enquanto seus cultivos dispararam do pico da classificação, 6 em condensação de QI até o meio do rank 7. Foram muitos meses de trabalho duro, todos ignorados graças a uma pílula. Era natural que as pessoas enlouquecessem por isso. Enxing recebeu as pílulas quando disse a Shunlong com entusiasmo: Não se preocupe, Sênior, com certeza colocarei as pílulas no final do leilão. Shunlong balançou a cabeça enquanto dizia: Eu quero que você faça isso, coloque as pílulas no início do leilão, quanto mais próximo do início melhor, na verdade. Eu também quero que você os venda em 4 lotes diferentes, 30 comprimidos de cada vez. Enxing ficou perplexo ao perguntar a Shunlong: Mas Sênior, não é melhor colocá-los no final do leilão para que eles podem ser vendidos por um preço mais alto? Normalmente, os produtos mais caros são sempre colocados no final dos leilões. Shunlong sabia que Enxing estava certo, mas queria saber por quanto seriam vendidas as pílulas, quebra a barreira do QI, para que ele pudesse usar os pontos de seita dos lucros para licitar pelo fruto do espírito do fogo, e pela erva do elemento água. Enxing não pareceu entender, mas ele ainda ouviu Shunlong e saiu da sala para providenciar rapidamente para que as pílulas de quebrar a barreira do QI fossem leiloadas o mais cedo possível. Shunlong sentou-se no sofá e pôde ver todos abaixo que estavam sentados nos assentos externos, enquanto também tinha uma visão clara do palco principal onde o leiloeiro estaria. O tempo passou rapidamente e logo já haviam se passado 2 horas. As salas privadas estavam agora quase cheias, enquanto os assentos externos abaixo não tinham mais espaço para as pessoas se sentarem. As luzes do salão de leilões diminuíram lentamente quando uma bela jovem com roupas verdes apareceu no palco principal abaixo.
Os olhos de Shun Long se arregalaram ao reconhecê-la. A jovem sorriu para a multidão ao dizer: honrados convidados, bem-vindos ao leilão mensal do nosso pavilhão do tesouro. Eu, Lan Jinjin, atuarei como seu leiloeiro hoje. Espero que todos estejam entusiasmados, pois temos muitos tesouros especiais para o leilão de hoje. Assim que ela terminou de falar, a multidão nos assentos externos começou a discutir silenciosamente. Essa não é a senhorita Lan Jinjin. Achei que ela atuasse como leiloeira apenas nos leilões anuais do pavilhão do tesouro. Por que ela está participando do leilão deste mês? Eu também vi o Elder Lu Niu e o Elder Meng Liang entrarem mais cedo. Será que existem alguns tesouros especiais neste leilão? A bela leiloeira, Lan Jinjin, era a garota que estava ao lado da deslumbrante Liu Mei, que Shun Long conheceu quando visitou a Guilda dos Alquimistas. Lan Jinjin gesticulou com a mão e a multidão se acalmou quando ela começou a falar. Tenho certeza de que todos aqui conhecem as regras. Cada item começa com um preço mínimo, e os convidados com o lance mais alto no final podem obtê-lo. Sem mais delongas, o leilão deste mês começa oficialmente agora. Lan Jinjin disse enquanto batia palmas, e 2 discípulos externos carregavam o primeiro item do leilão no palco principal, um arco preto. Caros convidados, o primeiro item do leilão de hoje é uma criação do mestre do Gu, o arco perfurante. Como todos vocês devem saber, mestre de formação do Gu, é um mestre de formação de grau prata de nível 1 e embora este arco esteja apenas no auge do grau bronze de nível 3, é uma arma perfeita para qualquer pessoa abaixo do grau céu que seja proficiente em tiro com arco. O lance é de 1000 pontos de seita e cada incremento deve ser pelo menos 50 pontos de seita maior que o último lance. 1050, 1120, 1190. No final, o arco preto foi vendido por 1500 pontos de seita para uma discípula externa que estava sentada nos assentos externos. Depois que mais 2 itens foram vendidos, a leiloeira Lan Jinjin respirou fundo ao dizer: o quarto, quinto, sexto e sétimo itens no leilão de hoje são um pouco especiais. Originalmente, o nosso pavilhão do tesouro os colocaria no final do leilão, mas o veterano que os vendeu insistiu que fossem leiloados no início. Apóstrofo. Uma pequena mesa foi colocada no centro do palco principal e 3 pequenas garrafas com 10 pílulas dentro delas podem ser vistas enquanto Lan Jinjin continuava explicando. Estas são algumas pílulas muito especiais de quebra de barreira de QI, que podem ajudar as pessoas no pico da classificação 6 a avançar diretamente para a classificação 7. Nosso pavilhão também verificou que existe uma grande chance para aqueles que consomem essas pílulas atingirem diretamente o meio do rank 7 na condensação de QI. Apóstrofo. Assim que essas palavras foram ditas, antes que Lan Jinjin pudesse listar o preço mínimo das pílulas, a multidão já havia explodido em alvoroço. Fim do capítulo. Capítulo 45. A grama do elemento água aparece. Lan Jinjin entendeu o quão incríveis essas pílulas eram. Como cultivador, pular diretamente um estágio menor de uma classificação no cultivo pouparia pelo menos alguns meses de trabalho. No entanto, ela ainda fez sinal para a multidão se acalmar e disse: há um total de 120 comprimidos à venda desta vez, todos eles serão leiloados em 4 lotes de 30 comprimidos. Quando a multidão ouviu isso, muitos foram leiloados. As pessoas na multidão ficaram desanimadas por não poderem comprar cada pílula individualmente, mas os olhos das pessoas mais ricas dentro das salas privadas brilhavam enquanto esperavam ansiosamente para começar a licitar. Quem diria que eu teria tanta sorte hoje? Eu vim aqui pelo filhote de leão dourado, mas em vez disso me deparei com isso. Haha, Meng Liang, tenho certeza que tenho mais pontos de seita do que você. Você pode se dar ao luxo de não licitar por essas pílulas que quebram a barreira do QI. Mas se você fizer isso, como vai competir comigo pelo filhote de leão dourado? As vozes vieram de 2 salas privadas diferentes. As 2 pessoas que falaram foram o Elder Lu Niu e o Elder Meng Liang.
Embora os dois fossem amigos e estivessem acostumados a brincar um com o outro, o elder Meng Liang sabia que Lu Niu estava certo. Ele cerrou os dentes ao dizer a um jovem discípulo que estava ao lado dele dentro da sala privada: volte rapidamente para a família e peça ao patriarca mais pontos da seita. Informe-o de que as pílulas para quebrar a barreira de QI apareceram no leilão e provavelmente não teremos pontos de seita suficientes para licitar pelo filhote de leão dourado mais tarde. O jovem rapidamente reconheceu a ordem enquanto voltava correndo, para informar rapidamente seu patriarca. O preço inicial para os primeiros 3 frascos de pílulas é de 6.000 pontos de seita e cada incremento deve ser de no mínimo 100 pontos de seita. A multidão abaixo ficou surpresa apenas com o preço inicial das pílulas, mas as pessoas nas salas privadas não se intimidaram nem um pouco com o alto preço. 7.000, 8.000, eu, Liu Wei, lancei 10.000 pontos de seita. Espero que os colegas daoístas me deem alguma cara, gritou de repente uma voz idosa. Assim que esta voz foi ouvida, muitas pessoas pararam de licitar. O elder Lu Niu disse então: se o sênior Liu Wei deseja comprar este lote de pílulas, então é claro que não vou competir com você. Certo, estou intrigado com esta nova receita para criar a quebra da barreira do QI comprimido. Mesmo sendo uma pílula de baixo nível, pode ser útil em minha pesquisa, respondeu Liu Wei em seu quarto privado. Shunlong franziu a testa porque esse velho queria comprar seu lote de pílulas por um preço tão baixo. Shunlong estimou originalmente que cada 3 frascos de pílulas para quebrar barreiras de QI seriam vendidos por pelo menos 12.000 pontos de seita, mas esse velho usou descaradamente seu status ao fazer lances para impedir que outros competissem com ele. Como um alquimista de nível 1 de prata, as pessoas não estariam dispostas a ofender Liu Wei apenas por 3 frascos de pílulas, especialmente quando havia mais 9 frascos à venda. No entanto, Shunlong estava claramente insatisfeito com a maneira de Liu Wei manipular os preços, então ele gritou com voz pesada: 15.000 pontos de seita. Todos ficaram boquiabertos ao ouvir a voz alterada de Shunlong. Não apenas porque 15.000 pontos de seita eram uma quantidade surpreendente de pontos de seita, mas porque alguém se atreveu a ir tão abertamente contra o alquimista Liu Wei. Quem é essa pessoa? Ponto de interrogação. Aspas. Quem é você? Você tem certeza de que quer fazer uma oferta contra mim? TSK, velho, você acha que pode conseguir minhas pílulas de graça? Hoje você perderá toda a sua face ou seu dinheiro. Quanto a obter a receita das minhas pílulas para quebrar a barreira do QI? Isso é apenas uma ilusão. Shunlong pensou por dentro, sentindo que tinha acabado de liberar toda a sua raiva com sua oferta. Liu Wei esperou por uma resposta, mas como não recebeu resposta, declarou com uma voz que obviamente estava extremamente irritada: 20.000 pontos de seita. Se este amigo estiver disposto a oferecer mais do que este velho, então permitirei que você consiga essas pílulas para quebrar a barreira de QI, aqui, disse ele enquanto olhava para o quarto privado de Shunlong. Hahaha, parabéns, alquimista Li. Eu não pagaria 20.000 pontos de seita por algumas pílulas de nível 1, mas ainda devo parabenizá-lo por estar tão bem de vida que você pode facilmente desperdiçar 20.000 pontos de seita assim. Shunlong disse rindo. Originalmente, era proibido alterar os preços oferecendo os próprios tesouros durante o leilão, mas como apenas Xing sabia que Shunlong, de túnica preta, era o vendedor das pílulas, Liu Wei não poderia descobrir nada se Xing não o fizesse, não o traia. No final, os primeiros 3 frascos de pílulas para quebrar barreiras de QI foram comprados por Liu Wei pelo preço de 20.000 pontos de seita, mas ele estava extremamente irritado e determinado a descobrir quem era esse homem vestido de preto, assim que o leilão acabou. Lan Jingjing enviou alguém para entregar os comprimidos no quarto privado de Liu Wei e também para receber o pagamento dos 20.000 pontos de seita, antes que outros 2 discípulos trouxessem os próximos 3 frascos de pílulas. Muitas pessoas nas salas privadas ofereceram as pílulas pela segunda vez e no final, este lote foi comprado pelo ancião Lu Niu por 12.700 pontos de seita.
O terceiro e o quarto lote de pílulas foram vendidos a 13.000 e 14.000 pontos cada. Enxing chegou ao quarto privado de Shunlong e segurava um jade de identificação da seita em suas mãos enquanto dizia respeitosamente: Sênior, vim entregar-lhe os pontos da seita. O valor final pelo qual as pílulas foram vendidas foi de 59.700 pontos de seita. Extraindo a taxa de 5% do nosso pavilhão do tesouro, que chega a 2.985, o valor total que devemos ao sênior cai para 56.715 pontos de seita. Enxing então transferiu os pontos de seita para Shunlong e quando ele estava prestes a falar a voz de Lan Jingjin soou quando ela apresentou o próximo item do leilão. Honoráveis convidados, nosso próximo item é uma erva medicinal rara de nível 2 que tenho certeza que muitos de vocês estão interessados, é a grama do elemento água. Fim do capítulo. Capítulo 46 Pressão terrível. Nosso próximo item é uma erva medicinal rara de nível 2, a erva do elemento água. Assim que Lan Jingjin terminou de falar, os olhos de Shunlong brilharam intensamente enquanto sua atenção estava toda focada no palco principal do salão onde estavam dois discípulos, estavam carregando uma garrafa com uma grama azul dentro dela. O lance mínimo para esta grama do elemento água será de 500 pontos de seita e cada incremento deve ser de pelo menos 50 pontos de seita. 600, 700, 1000, a voz pesada de Shunlong foi ouvida de dentro da sala privada. 1100, surpreendentemente, a voz de um jovem foi ouvida nos assentos externos enquanto ele competia com Shunlong pela grama do elemento água. 2000, disse Shunlong no mesmo tom de antes. A erva do elemento água era extremamente importante para ele, pois precisava dela para refinar a pílula de destruição interna, de nível 2. O jovem de baixo contemplou um pouco, mas ainda cerrou os dentes ao declarar: 2.200 pontos de seita. Era óbvio que este jovem também precisava da erva do elemento água. 3.000, Shunlong chamou novamente fazendo o jovem nos assentos exteriores se sentisse desanimado. As pessoas no salão ficaram chocadas com o fato de o preço da grama do elemento água ter atingido o dobro do preço de mercado. Normalmente, um talo de grama do elemento água seria vendido por 1.300 pontos de seita. Mesmo que o preço subisse, não ultrapassaria 1.500 pontos de seita, mas Shunlong já havia oferecido 3.000 pontos de seita por isso. Após a oferta de 3.000 pontos de seita de Shunlong, ninguém mais competiu com ele pela erva do elemento água, e a equipe do pavilhão do tesouro enviou alguém para entregá-la em seu quarto privado, bem como receber o pagamento. Depois que Shunlong colocou as mãos na grama do elemento água, ele murmurou: agora tudo que eu preciso é a fruta do espírito do fogo. Enxing parecia ter algo para dizer alguma coisa, mas não sabia como dizer isto. Shunlong virou os olhos para ele e disse: se você quiser dizer algo, apenas diga. Enxing acenou com a cabeça enquanto respondia: Sênior, embora nenhum dos escalões superiores do nosso pavilhão se importasse, mesmo que ele sabia que você inflou ligeiramente o preço dos primeiros 3 frascos de pílulas para quebrar a barreira de QI, temo que possam surgir problemas devido à identidade do Sênior Lee. O Sênior Lee é um membro de alto escalão da nossa seita das nuvens flutuantes, e temo que ele possa tentar criar alguns problemas para os idosos quando vocês deixarem o nosso pavilhão do tesouro. Shunlong acenou com a cabeça para as palavras de Enxing, mas ele não conseguiu demonstrar nenhum medo por Liu Wei ou que isso pudesse expor sua identidade. Afinal, Shunlong também era supostamente um alquimista de alto nível. Depois de pensar um pouco sobre isso, ele disse: embora eu não tenha medo de nenhum problema que esse Liu Wei possa tentar me causar, ainda não quero perder meu tempo com ele. A maneira despreocupada com que Shunlong falou realmente enganou Enxing, que então respondeu: então, se o Sênior não se importa, que tal você deixar o pavilhão depois de obter tudo o que precisa?
Apóstrofo. Shunlong ponderou um pouco antes de balançar a cabeça. Não é uma má ideia. Então vamos seguir seu plano. Shunlong disse com aquela voz despreocupada, mas pesada. Enxing enxugou o suor da testa enquanto pensava interiormente. Graças a Deus que o sênior é tão indiferente e não se importa em brigar com os outros por assuntos menores. Caso contrário, se eu tivesse que meditar sobre a briga deles com o sênior Li, eu não o faria. Tenho camadas de pele suficientes para me salvar. Apóstrofo. O que Enxing não sabia era que Shunlong também estava tentando encontrar uma maneira de evitar Liu Wei, ou isso acabaria expondo sua identidade se eles realmente lutassem. Afinal, Liu Wei definitivamente alcançou o nível celestial sendo um alquimista de nível prata, e Shunlong ficaria indefeso diante dele se eles realmente lutassem. Eu tenho que me tornar ainda mais forte. A velocidade com que estou progredindo não é suficiente. Pessoas como Liu Wei e até pessoas como Enxing já são muito mais fortes do que eu. Se eu quiser estabelecer uma posição segura no mundo do cultivo, precisarei me tornar ainda mais forte que essas pessoas. Farei o meu melhor para alcançar o grau céu, pois só então poderei lutar com pessoas como Liu Wei. Apóstrofo. Assim como Shunlong estava prestes a resolver seus pensamentos, com seu objetivo de alcançar o grau céu, uma pedra de formato triangular sugou sua consciência e uma força insanamente forte repeliu tudo ao redor de Shunlong. As decorações da sala e até mesmo o sofá criado a partir da pele de uma fera mágica de nível 2 foram feitos em pedacinhos, enquanto Enxing, que estava na porta da sala, foi jogado para fora como uma bala de canhão. Tudo em um raio de 10 metros ao redor de Shunlong foi repelido e a pressão celestial que seu corpo parecia exalar pôde ser sentida por todos em todo o salão de leilões. Todos sentiram que estavam prestes a ser pulverizados por essa pressão terrível, pois não conseguiam nem respirar direito. Até Liu Wei estava de joelhos dentro de seu quarto privado devido a essa pressão terrível. Seus olhos estavam cheios de terror quando ele olhou para o quarto de Shunlong e pensou no homem de quem ele queria se vingar, que agora exalava tanta pressão. Fim do capítulo. Capítulo 47. Desejos. Shunlong podia sentir que a pedra de formato triangular estava liberando uma aura supressiva fora de seu corpo, mas sua consciência estava toda sugada para dentro da pedra de formato triangular. Desta vez ele não chegou ao espaço onde praticava a sua ampulheta do monarca, mas foi sugado para dentro de um espaço escuro como breu, sem o menor traço de luz. Shunlong não conseguia ver nada ao seu redor quando uma voz digna que veio de dentro da escuridão lhe perguntou: "O que você quer?" Shunlong ficou intrigado quando a voz perguntou novamente: "Você quer poder?" Shunlong não sabia se era a pedra de formato triangular que estava perguntando a ele ou se era outra pessoa, mas como a pedra havia se fundido diretamente com sua alma, ele sempre sentiu como se a pedra fosse parte dele, então ele respondeu: "Você é a pedrinha?" A voz repetiu a pergunta: "Você quer poder?" Shunlong acenou com a cabeça enquanto respondia com sinceridade: "Sim." "Quanto poder?" A voz perguntou a ele novamente. Shunlong então pensou um pouco antes de responder: "O suficiente para vencer os especialistas em nível celestial, pelo menos." Pela primeira vez, a voz da escuridão mostrou alguma emoção enquanto ria e dizia: "Especialistas em nível celestial. Então o que você fará se encontrar alguém em um nível ainda mais alto do que um especialista de nível celestial?" Apóstrofo. Shunlong não tinha pensado que a voz lhe faria tal pergunta e pela primeira vez, ele não teve uma resposta em sua mente. A voz então perguntou a ele: "Qual é o seu objetivo?" Shunlong pensou profundamente por um longo tempo. "Qual é o meu objetivo?" Lentamente Shunlong respondeu: "Eu quero ser livre." "O que mais?" A voz perguntou. "Eu quero controlar meu próprio destino." "O que mais?" A voz repetiu. Shunlong não sabia o que responder enquanto a voz falava novamente. "Procure bem no fundo você. O que você realmente quer?" "Eu quero viver mais. Quero experimentar tudo neste mundo. Não quero ser restringido pelos outros. Eu quero estar no topo deste mundo."
Eu quero me tornar a pessoa mais forte. Eu quero ser quem está no controle. Apóstrofo. Desejos jorraram do coração de Shunlong enquanto sua voz ficava cada vez mais alta enquanto ele listava mais e mais coisas. Os desejos eram fáceis de suprimir se você os mantivesse no escuro, mas difícil de controlar se você lhes mostrasse um pouquinho de luz. Hahaha. Sim, é isso. Deseje mais, peça mais. Use suas próprias mãos, mestre. Você tem permissão para estar no auge deste mundo desta vez, como o dono da Pedra do Tempo. Mestre, Shunlong perguntou interrogativamente. A voz ficou cada vez mais fraca. Apóstrofo. Eu seguirei você não importa o que aconteça, já que você é meu mestre. No final, a voz era quase inaudível enquanto a escuridão lentamente recuou. Tudo se condensou no centro deste espaço em um ovo escuro como breu. Este ovo era do tamanho de um humano e, embora fosse escuro como breu, havia vários símbolos antigos em cima dele, pois emanava uma aura frenética e poderosa. Agora que a escuridão havia diminuído, Shunlong podia ver o espaço ao seu redor. Tinha 30 metros quadrados e a única coisa neste espaço além do ovo preto era o solo no chão. Quando a escuridão se condensou no ovo escuro como breu, a aura que irrompeu do corpo de Shunlong assustou toda a seita das nuvens flutuantes, antes de retornar para dentro de seu corpo. Seja a cidade exterior, ou a cidade interior, desde os discípulos externos mais fracos até os anciãos, todos ficaram alarmados com esta explosão de aura poderosa quando caíram de joelhos, todos incapazes de respirar. Nas profundezas do centro da cidade, dentro de uma área restrita, havia uma luxuosa mansão. Um homem que parecia ter 40 e poucos anos estava sentado em sua cama quando sentiu a explosão de aura do pavilhão do tesouro, enquanto cuspia um bocado de sangue. Seus olhos olharam para a localização do pavilhão na cidade exterior, e depois que aquela aura horrível foi retraída de volta à sua fonte, o homem se levantou. Será que algum sênior poderoso chegou na minha cidade exterior? O homem murmurou para si mesmo. Este homem era a pessoa mais forte de toda a seita das nuvens flutuantes, o mestre da seita Liu Jian. Depois de sentir essa aura, ele convocou os anciãos da seita, ordenando que todos eles se reunissem no salão principal do centro da cidade. A consciência de Shunlong retornou ao seu corpo antes que ele tivesse tempo de explorar o espaço recém-descoberto na pedra de formato triangular. No entanto, ele lembrou claramente que a voz na escuridão havia chamado a pequena pedra de Pedra do Tempo, assim como Shunlong, seu mestre. Antes que Shunlong tivesse tempo de refletir sobre as coisas, uma respiração pesada podia ser ouvida em todo o pavilhão do tesouro, enquanto as pessoas finalmente podiam respirar novamente. Fim do capítulo. Capítulo 48. Acima do reino espiritual. Antes que Shunlong tivesse tempo de refletir sobre as coisas, uma respiração pesada podia ser ouvida em todo o pavilhão do tesouro. Todos agora podiam respirar novamente enquanto olhavam para o quarto privado de Shunlong com emoções diferentes nos olhos. Houve horror, reverência, admiração, excitação, medo, adoração e muito mais, tudo ao mesmo tempo. Enxing, que havia atirado como uma bala de canhão fora da sala antes, agora olhava para as costas de Shunlong com admiração e fanatismo. Quando os altos suspiros por ar pararam, todo o pavilhão do tesouro foi banhado em silêncio. Ninguém se atreveu a pronunciar uma palavra e a maioria das pessoas estava encharcada de suor da cabeça aos pés. Shunlong se virou para olhar para Enxing, que ainda estava no chão do lado de fora da sala. Então ele olhou ao redor da sala e notou que tudo estava destruído, deixando-a completamente vazia por dentro. Enxing, você está bem? Shunlong perguntou com um pouco de vergonha em sua voz pesada. Afinal de contas, Enxing era um alquimista de grau bronze de nível 3 e ainda assim ele terminou assim, apenas por estar perto de Shunlong. Enxing acenou com as mãos apressadamente enquanto se levantava e disse: Claro, Sênior, obrigado por perguntar. Enxing sentiu-se lisonjeado pelo fato de o Sênior ter chamado seu nome diretamente.
Essa pessoa era definitivamente mais forte que o alquimista Liu Wei. A aura que ele emitiu anteriormente definitivamente não estava no nível celestial. Enquanto Xing pensava no fato de que este veterano provavelmente está acima do nível céu, ele começou a tremer de excitação e ficou ainda mais determinado a estabelecer um bom relacionamento com Shunlong quando perguntou nervosamente. O HH Sênior, aconteceu algo mais cedo que fez com que você liberasse sua aura. Apóstrofo. Shunlong entendeu do que Xing estava falando. Claro, aquela aura não pertencia a Shunlong, mas sim a pedra de formato triangular, porém Shunlong teve que dar uma desculpa depois de destruir a sala inteira, então ele disse com sua voz pesada. Mais cedo, aconteceu algo que chamou minha atenção, então não pude evitar acidentalmente liberar minha aura. Já que Shunlong não explicou explicitamente o que havia acontecido e Xing não pediu mais detalhes sobre isso. Se o veterano não quisesse explicar mais, ele não iria importuná-lo sem pensar sobre isso. Em vez disso, ele mudou de assunto e perguntou a Shunlong. Sênior, sobre o leilão. Certo. Xing, há algum outro quarto privado disponível? Se não, este também servirá, embora possamos precisar de outro sofá. Sênior significa que você ainda quer participar do leilão. Claro, não foi para isso que vim aqui. Apóstrofo. Ok, Sênior, não se preocupe, farei todos os preparativos necessários. Xing realmente fez os arranjos que havia prometido, pois apenas meio tempo depois, ele levou Shunlong para outra sala privada, e esta era ainda um pouco maior do que a última em que estavam antes. Ele também informou aos superiores do Pavilhão do Tesouro, que o que aconteceu na sala foi um acidente, e que o misterioso idoso deseja que o leilão continue. Os superiores do pavilhão não levantaram nenhuma questão e, em vez disso, ordenaram que Xing fizesse o possível para estabelecer um relacionamento próximo com aquela pessoa antes de ligarem para Lan Jingjin e dizerem que ela deveria continuar com o leilão. Embora a multidão ainda estivesse aterrorizada com o surto de aura anterior, as habilidades excepcionais de Lan Jingjin como leiloeiro conseguiram desviar a atenção de todos, e as pessoas começaram a licitar novamente em pouco tempo. Enquanto isso, no centro da cidade, o salão principal estava quase cheio enquanto os anciãos da seita estavam em frente ao assento principal, onde o mestre da seita estava sentado. Os anciãos no salão eram as pessoas mais fortes da seita das nuvens flutuantes. Mesmo a pessoa mais fraca da sala estava nos estágios iniciais do Rank 7 na classificação celestial. Mestre da seita, o que era aquela aura antes? Será que o mestre da seita teve um avanço? Ah, sim, deve ser isso. Quem mais poderia liberar tal aura em toda a cidade das nuvens flutuantes? Apóstrofo. Liu Jian fez um gesto com a mão para que todos ficassem quietos antes de dizer. Essa aura assustadora não veio de mim. Mesmo se eu conseguisse avançar e alcançar os estágios intermediários do reino espiritual, eu ainda não seria capaz de liberar tal aura. Então ele respirou fundo e disse: na verdade, chamei todos vocês aqui, para perguntar se algum de vocês tem alguma ideia de por que uma pessoa tão poderosa apareceria de repente em nossa seita das nuvens flutuantes. Os anciãos ficaram todos horrorizados quando ouviram as palavras de Liu Jian. O silêncio permeou o salão até que uma pessoa com cabelos brancos e barba branca disse: Mestre da seita, você acha que essa pessoa veio aqui para o Reino Escarlate? A pessoa que fez esta pergunta foi o grande ancião do seita, Lan Hong. Seu status estava apenas abaixo do de Liu Jian e acima de qualquer outro ancião. Liu Jian pensou sobre isso, mas finalmente balançou a cabeça ao dizer: improvável. De qualquer forma, é muito cedo para o Reino Vermilion abrir. Além disso, se este idoso quisesse entrar no Reino Escarlate, duvido que nossa seita das nuvens flutuantes pudesse ajudá-lo de alguma forma. Pelas minhas estimativas, a força deste sênior está acima dos estágios finais do reino espiritual. Talvez até. Liu Jian cortou suas palavras e não se atreveu a especular mais. Ifem.
As discussões estavam acontecendo sobre esse assunto, apenas no salão principal do centro da cidade, mas em toda a cidade das nuvens flutuantes. Do pavilhão de fragrâncias mistificadoras, até mesmo as pousadas mais baratas, todos estavam discutindo sobre aquela súbita explosão de aura supressiva. Enquanto isso, os olhos do culpado, Shunlong, estavam brilhando intensamente neste momento quando ele ouviu Lan Jingjin dizer: "Nosso próximo item para o leilão é algo que muitos alquimistas precisam, mas não conseguem encontrar facilmente. Embora seja apenas uma erva medicinal de nível 2, ela pode ajudá-lo a melhorar seu controle sobre o elemento fogo que consome esta fruta. É precisamente o fruto do espírito do fogo." Fim do capítulo. Capítulo 49. Preparativos concluídos. É o fruto do espírito do fogo. O lance mínimo deve ser de pelo menos 5.000 pontos de seita, enquanto cada incremento deve ser pelo menos 200 pontos de seita maior que o último lance. Todos os alquimistas sentados nos assentos externos se levantaram. Mesmo as pessoas dentro das salas privadas, como Shunlong, não conseguiam ficar completamente calmas enquanto olhavam com olhos cheios de fervor para a fruta do espírito do fogo, no palco principal. A única exceção foi Liu Wei, que olhou de seu quarto privado para aquelas pessoas com um olhar zombeteiro enquanto pensava: olhe para aqueles caipiras ficando tão entusiasmados com uma única fruta do espírito do fogo. Nossa guilda dos alquimistas tem pelo menos 5 dessas frutas. A licitação começou imediatamente quando as pessoas chamaram suas propostas uma após a outra. 5.500 pontos de seita. 6.000, 7.000, 7.500. O preço não parou de aumentar até atingir os 10.000 pontos de seita. Existe alguém que esteja disposto a oferecer um preço mais alto? Se não, esta fruta do espírito do fogo irá para este convidado de honra aqui. Lan Jingjin disse enquanto apontava para um convidado ao lado dos assentos externos que havia oferecido 10.000 pontos de seita pela fruta do espírito do fogo. Na realidade, embora o fruto do espírito do fogo fosse raro, 10.000 pontos de seita já haviam ultrapassado o seu valor, mas esta era a realidade dos leilões no mundo do cultivo. Quando você precisava de algo, você pagava tanto quanto fosse necessário para obtê-lo. 20.000 pontos, Shunlong gritou de dentro da sala privada com uma voz plácida. As pessoas dentro do salão de leilões que ouviram a voz de Shunlong e se lembraram da aura aterrorizante que ele havia emitido antes, começaram a estremecer. O alquimista nos assentos externos, que havia oferecido 10.000 pontos de seita anteriormente, agora se sentia desanimado. Ele tinha um pouco mais de 13.000 pontos de seita e estava confiante de que poderia obter o fruto do espírito do fogo, mas esse veterano teve que estragar tudo. Mesmo Yinxing não pôde deixar de perguntar: Sênior, você tem certeza de que deseja gastar 20.000 pontos de seita por uma fruta do espírito do fogo, de nível 2? 20.000 pontos de seita era um preço astronômico a pagar por uma erva de nível 2. No entanto, Shunlong não se importou com isso. Depois de vender as pílulas, quebra a barreira do QI, anteriormente, seus pontos de seita eram agora mais de 50.000. Shunlong apenas acenou com a cabeça para a pergunta de Yinxing. Na sala de leilões, Lan Jingjin foi a primeira a se recuperar quando disse: se não houver uma oferta maior, então esta fruta do espírito do fogo irá para o idoso em uma sala privada número 2. Como ninguém fez uma oferta maior do que Shunlong, a equipe do Pavilhão do Tesouro enviou alguém para entregar a fruta do espírito do fogo em seu quarto privado. Um discípulo de túnica amarela chegou carregando uma pequena caixa de madeira com a fruta do espírito do fogo dentro. Shunlong pagou os 20.000 pontos de seita e após receber a caixa, abriu-a e viu uma fruta vermelha do tamanho do punho de um adulto, com linhas vermelhas por toda a superfície. Shunlong então fechou a caixa e colocou-a dentro de suas vestes junto com a erva do elemento água. Depois que o discípulo saiu da sala, Shunlong entregou um papel a Yinxing enquanto dizia: embora esta receita não seja tão boa quanto a minha receita original de pílula,
quebra a barreira do QI, as pílulas criadas a partir desta ainda terão 40% chance de permitir que um cultivador de condensação de QI de nível 6 alcance os estágios intermediários ou nível 7. Enxing ficou muito feliz quando ouviu as palavras de Shunlong e segurou a receita perto de seu peito enquanto se curvava repetidamente enquanto agradecia a Shunlong. Enxing ajudou muito Shunlong enquanto ele estava no pavilhão do tesouro, e como alquimista, Shunlong sabia o que Enxing mais desejava. Embora esta receita não fosse nada aos olhos de Shunlong, para Enxing era um tesouro inestimável que poderia ajudá-lo a melhorar ainda mais suas habilidades como alquimista. Shunlong então decidiu deixar o pavilhão do tesouro, porque não tinha mais interesse no leilão. Ele já havia aprendido com Enxing quais seriam os demais itens do leilão e a única coisa interessante que restou foi um filhote de leão dourado. No entanto, a estimativa de Enxing era que o filhote seria vendido por pelo menos 70.000 pontos de seita. Um leão dourado adulto era uma fera de nível 3 que poderia lutar contra especialistas nos estágios finais da classificação celestial. Qualquer um que tivesse tal montaria seria quase invencível na seita das nuvens flutuantes. Shunlong caminhou pela cidade até encontrar um canto isolado para remover suas vestes pretas, antes de retornar furtivamente à pousada. Depois de pagar ao dono da pousada mais 4 pontos de seita pelo próximo mês, Shunlong se fechou em seu quarto. Ele olhou para a erva do elemento água, e a fruta do espírito do fogo, em suas mãos, bem como o resto dos ingredientes que ele havia comprado anteriormente no pavilhão do tesouro, e depois de respirar fundo ele disse: finalmente, agora tenho tudo o que é necessário para refinar a pílula de destruição interna. Fim do capítulo. Capítulo 50 Espaço espacial. Todos os 5 ingredientes necessários para a pílula de destruição interna estavam todos arrumados no chão. No entanto, Shunlong não iniciou imediatamente o processo de refinamento, mas em vez disso teve como objetivo primeiro trazer seu estado mental às melhores condições. Esta foi a primeira vez que ele iria refinar uma pílula de nível 2, e era a pílula de destruição interna. Depois de estudar os livros de alquimia de Lu Wen e as teorias escritas neles, bem como todas as receitas das pílulas de nível 2, Shunlong sentiu-se confiante de que poderia refinar cada pílula categorizada como pílula de grau bronze. Porém, ele só tinha esse lote de ingredientes e caso falhasse, não teria outra chance, então era necessário estar em ótimas condições antes de iniciar o refinamento. Shunlong usou sua força espiritual para inspecionar as 5 ervas medicinais que estavam à sua frente quando, de repente, a erva do elemento água desapareceu do chão. Shunlong ficou atordoado ao se levantar abruptamente, mas a erva do elemento água havia desaparecido da sala. Ele enviou sua força espiritual pela sala, mas não encontrou nada, quando de repente sentiu algo em seu espaço espiritual. Ele enviou sua força espiritual para dentro da pedra de formato triangular e ficou chocado com o que viu lá dentro. A grama do elemento água cresceu quase 1/3 do seu tamanho original quando foi enterrada no chão dentro do espaço da pedra de formato triangular. Shunlong podia sentir seu QI se esgotando, mas ele nem sequer reagiu enquanto parecia estupefato, olhando fixamente para a grama do elemento água no chão. O ovo preto também estava lá, mas não havia alterações visíveis ao seu redor. Diferentes possibilidades passaram pela mente de Shunlong enquanto ele pensava: posso armazenar ervas medicinais neste espaço? Eles crescem mais rápido aqui? É por isso que o fluxo do tempo parece estar fluindo mais rápido naquele pedaço de solo, onde a grama do elemento água se enterrou. Shunlong ignorou seu QI que estava sendo rapidamente esgotado, enquanto usava sua força espiritual na fruta do espírito do fogo. Originalmente não houve reação, mas como Shunlong desejou que fosse transferido para dentro do espaço espiritual da pequena pedra, o fruto do espírito do fogo desapareceu quando apareceu perto da erva do elemento água. Shunlong removeu uma semente da fruta do espírito do fogo, e depois de enterrá-la perto da grama do elemento água,
ele sentiu seu QI sendo minado em um ritmo alarmante. Meia hora depois, Shenlong impediu a força que seu QI fosse transferido para o solo enquanto seu corpo estava quase esvaziado, mas os efeitos do solo foram chocantes. Havia uma pequena muda no local onde ele havia enterrado a semente do fruto do espírito do fogo, anteriormente, enquanto a grama do elemento água já havia dobrado de tamanho. Shenlong queria tentar o mesmo com o Ganoderma de raiz branca e o Lótus de sangue, mas seu corpo já estava sem QI. Shenlong ficou emocionado porque esta descoberta resolveu seus dois maiores problemas ao mesmo tempo que proporcionou um benefício ainda mais extraordinário. Embora o espaço dentro da pedrinha não seja tão grande, é mais que suficiente para eu guardar o que preciso aqui. Espere, acho que devo chamar a pedrinha de pedra do tempo de agora em diante. Foi assim que aquela voz também chamou. Apóstrofo. Shenlong ponderou um pouco mais enquanto dizia para si mesmo, quase como se estivesse tentando verificar suas próprias descobertas. Parece que tenho que trocar meu QI pelos ingredientes amadurecer mais rápido dentro deste espaço, mas assim posso garantir que realmente não me faltarão os ingredientes para a pílula da destruição interna. No futuro, também posso duplicar qualquer erva medicinal rara que encontrar e depois vendê-la para ganhar dinheiro. Apóstrofo. Enquanto Shenlong estava tendo esses pensamentos, um largo sorriso estava pendurado em seu rosto. Embora ele não pudesse realmente duplicar o veneno da Piton de língua negra, de nível 3 no solo, já que não era uma erva medicinal, ele sempre poderia comprá-lo novamente no pavilhão do tesouro, se precisasse. Logo, 15 dias se passaram assim, e com o constante esgotamento e reposição de seu QI, Shenlong já havia conseguido alcançar o nível 8 inicial em condensação de QI. Ele já tinha uma pequena árvore de frutos do espírito do fogo, com 3 frutos prontos para serem colhidos. A grama do elemento água atingiu 3 vezes o seu tamanho original, e o mesmo aconteceu com o Ganoderma de raiz branca e o Lótus de sangue. Mesmo que ele falhasse no processo de refinamento, Shenlong só precisaria do veneno da Piton de língua negra, já que ele já tinha todo o resto dentro do espaço espiritual agora. Depois de sentar no chão e aquecer o caldeirão, ele começou a adicionar ervas medicinais. Fim do capítulo. Os limites da minha linguagem são os limites do meu universo, Getty.